9h10 agora, Brasília chamando ao vivo. O Tribunal Superior Eleitoral marca julgamento de ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Conosco por aqui, bem-vindo, Bruno Pinheiro. Boa manhã de terça-feira para você, Bruno. Quais os detalhes, então, sobre esse julgamento, esse agendamento e qual a acusação contra Bolsonaro? Após uma reunião em julho em 2022, lá no Alvorada com os embaixadores. Adriana, você um ótimo dia. Quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Então vamos lá entender. Após essa reunião, diversas legendas recorreram à Justiça Eleitoral, entendendo que seria um tipo de campanha antecipada. Além disso, que também estava atingindo diretamente a confiança do sistema eleitoral, da urna, exatamente. E aí, diante disso, isso vem se arrastando. Ao longo de toda essa ação, Jair Bolsonaro chegou a ser condenado um valor de R$20 mil. E agora essa ação será julgada e levando até ele ficar inelegível. Então já tem agora esse agendamento. No dia 22 de junho vai acontecer este julgamento e também as datas do dia 27 e 29 já estão reservadas exclusivamente com esta ação que vai render e muito. Alguns aliados e até mesmo Jair Bolsonaro acreditam que ele não vai ficar inelegível, mas é importante aguardar o que vai acontecer. Só para a gente finalizar e relembrar rapidamente que naquela reunião, na residência oficial, o ex-presidente chamou vários representantes, embaixadores, e naquela situação ele acabou divulgando diversas informações sobre o sistema eleitoral, que havia algumas ressalvas sobre a urna. Justamente isso acabou rendendo esta ação e que agora será julgada no TSE. A gente vai acompanhar dia 22 de junho e se isso se arrastar, se estender, no dia 27 e no dia 29, o resultado aqui na Jovem Pan. Adriana? Ainda neste mês, né? Claro, a gente vai acompanhar, o Bruno já volta por aqui com a gente. Diogo Schelp, essa reunião realmente deu muito o que falar. Quais foram os erros do ex-presidente Jair Bolsonaro em convocá-la e acredita que ele possa mesmo se tornar inelegível devido a isso? Adriana, a perspectiva para o ex-presidente Bolsonaro não é boa, né? O relator é o Benedito Gonçalves. No dia 22, inclusive, o julgamento começa com a leitura do relatório. Benedito Gonçalves foi o mesmo que fez o relatório que levou à cassação de Deltan Dallagnol. O ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e também de uso indevido de estruturas da presidência, né? Porque não apenas o Palácio do Alvorada foi usado para esse encontro, né? Para essa reunião com os embaixadores, onde foram apresentadas informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro, como se utilizou a estrutura de comunicação, né, da TV Brasil, a estrutura de comunicação do Estado, para fazer uma divulgação num contexto eleitoral, num contexto em que o presidente se colocava ali como um candidato à reeleição. Então a perspectiva não é boa e esse julgamento pode não acabar antes do recesso, porque algum ministro ainda pode pedir vista, mas as novas regras do TSE mandam que em 90 dias eles devem voltar ao julgamento. Então, de qualquer forma, em 3 meses, né, depois do início do julgamento, ele deve ser retomado, mesmo que algum ministro peça vista. Pois é, Dávila, o que aconteceria com o jogo político aqui no Brasil, com esse julgamento sendo desfavorável ao ex-presidente? Olha, primeiro, é muito grave um presidente da República que questiona a legitimidade do sistema eleitoral. Isto é realmente muito grave e foi um erro crasso cometido várias vezes pelo ex-presidente Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro for julgado e perder os direitos políticos, Lula vai perder o seu grande adversário, porque tudo que ele faz hoje, ele culpa o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não estiver mais no jogo, talvez as pessoas vão prestar mais atenção no governo desastroso que ele vem promovendo no Brasil, que impede a retomada do crescimento econômico, do investimento, da renda e do emprego. Aí, sem Bolsonaro, não tem mais quem culpar, a não ser ele mesmo, pela incompetência do seu governo. Beraldo. Bom, esse episódio da reunião com os embaixadores para expor ali as dúvidas sobre o sistema eleitoral, ele
ou foi fruto de uma péssima assessoria do presidente da República, ou porque realmente havia uma convicção do presidente que ele seria reeleito e que poderia arcar com as consequências. Fato é, ele colocou a foto do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE ali, enquanto atacou o sistema eleitoral que o elegeu. Não me parece um tipo de comportamento e de postura que tenha um propósito específico, porque aquelas pessoas ali, aqueles embaixadores, nada fariam. Estava claro que não haveria uma denúncia internacional sobre a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro. O clima não estava para aquilo. E agora ele vai ter que arcar com a consequência. Com todo mundo que a gente conversa em Brasília, que vem do meio jurídico, falam que essa condenação ela está dada. Só que eu concordo com o Dávila. O Bolsonaro inelegível é um problema para Lula, porque Lula ele não tira o olho do retrovisor. Em 100% das oportunidades que ele tem, ele alimenta a polarização. Sem Bolsonaro, esse discurso fica muito frágil, o que será bom para o Brasil, porque vamos prestar atenção no que o presidente Lula fará a partir de então.